como as métricas podem tirar o seu time da zona de conforto. Tá? E assim, zona de conforto, no meu ponto de vista, eu vejo muito time dentro da zona de conforto e eu vejo que poucas pessoas identificam que esse time está na zona de conforto, tá? Porque a gente pode trocar aqui essa frase de zona de conforto por uma frase que eu gosto muito de utilizar com as pessoas que principalmente trabalham comigo, se tiver gente que trabalha comigo aí vai saber, né? Que é o grande falso sucesso, o grande falso sucesso, tá? Então, na verdade, quando a gente tem um time que tem muito sucesso, alguma coisa, a gente vai até, tô até adiantando um pouquinho aqui, quando a gente entende que um time tem muito sucesso, a gente pode ter esse time dentro da zona de conforto e aí fica nessa dificuldade de entender, na verdade, né, de entender não, de descobrir que esse time tá nessa zona de conforto, tá? Então, para a gente entender como as métricas podem tirar o time dessa zona de conforto, a gente tem que entender, todo mundo sabe que eu faço, eu sempre dou um passo para trás para dar dois para frente, e esse passo para trás de hoje é o que é um time na zona de conforto. É fundamental a gente entender o que é um time dentro da zona de conforto, ou um time na zona de conforto, né? O que é esse time na zona de conforto, tá? O que acontece? Quais são as características, né? Assim, o que está acontecendo com o time na zona de conforto, tá? E um time, assim, para a gente começar logo de cara, para a gente já começar a entender e começar a definir o que é um time na zona de conforto, a gente tem que entender o seguinte, né? Um time na zona de conforto, a primeira grande definição de o que é um time na zona de conforto, a gente vai ver que são algumas definições que constroem essa questão da zona de conforto que eu vou trazer aqui. Uma primeira grande definição é essa aqui, né? Time de robôs e time sem energia. Né? Essa é a característica mais fácil de se ver num time que está na zona de conforto, né? A gente tem vários outros nomes para isso, né? Zumbi Scrum, que a gente escuta muito fora do país principalmente, né? O Scrum mecânico, né? Inclusive tem uma série de vídeos minha, o Antipadrões da Agilidade, tem um episódio lá de Antipadrões da Agilidade que é o Scrum mecânico, né? Eu falo um pouco disso, mas é um time de robô, um time sem energia. O que é esse time de robô? O que é esse time sem energia? É aquele time que faz as coisas por fazer, né? Ele, poxa, eu estou fazendo com o Scrum aqui, beleza. Ele faz a plane, ele faz a daily, ele faz a retro, ele faz a demo, faz todos os ritos do Scrum, mas faz daquela maneira assim, por fazer, tipo, cumprindo tabela, sabe? Aquele time não consegue detectar que tem pontos de melhorias ou não consegue enxergar as oportunidades de melhoria ou de Kaizen ou de coisas diferentes que dá para fazer no dia a dia deles, né? Você tem uma daily lá que passa lá, poxa, o time tá desviando meu planejamento, a gente tá atrasado, tá, mas eu vou tentar fazer assim mesmo, vou tentar fazer uma hora a mais. Enfim, não tem aquela, o time não pulsa, né? O time não tem aquela energia de querer, poxa, vamos lá, vamos tentar, vamos ver qual que é a melhor solução, vamos entender qual que é esse problema, por que isso está acontecendo, por que a gente caiu nessa, né? Por que a gente não pensou nisso? Então aquele time sem energia, aquele time, eu chamo de time de robô mesmo, que é aquele time que está ali, ele faz todos os ritos, mas ele nem sabe o que ele está fazendo ali, ele está simplesmente fazendo sem fazer, ele está fazendo por fazer, está cumprindo tabela, né? Está seguindo um processo ali, né? Que foi imposto para aquele time e que tá, ó, tem um comentário que eu vou pôr para exibir do João Paulo aqui, ó. Enfim, vamos lá. Então, é aquele time que está sem energia, é aquele time que está mais paradão mesmo, né? Então, isso é um dos primeiros grandes pontos. Quando a gente fala de um time na zona de conforto, a primeira coisa que a gente fala é time de robô, time sem energia, aquele time que está com a energia mais apagada. E é de longe a mais fácil, é a característica, assim, ou, vamos falar assim, a atitude de um time na zona de conforto mais fácil de entender, mais fácil de ver. Tá? Outra coisa que define um time na zona de conforto é o time em voo de cruzeiro, né? Esse time em voo de cruzeiro aqui para mim o ponto assim mais alto assim de se colocar um time dentro da zona de conforto, né? Você tem lá uma situação muito legal, assim, eu vou definir para vocês como é que funciona esse time em zona de conforto, esse time em voo de cruzeiro. Esse time em voo de cruzeiro, assim, a gente vai começar um projeto novo, um produto novo, você faz o setup lá do time, o time está entrando, o time está fazendo, o time quer fazer as coisas, né? E aí você tem muito trabalho ali naquele começo, principalmente o SM, o Scrum Master, Agile Coach, enfim, a pessoa que está fazendo
o onboard ou o ramp-up daquele time, né, que o pessoal usa muito o termo ramp-up, ali se gasta uma energia muito grande, pô, para colocar os valores, para entender quais são as práticas, para fazer os ritos, para fazer aquele tanto de coisa acontecer, né? E aí aquele time chega numa velocidade, né, vamos falar assim, de entrega, de delivery, seja de throughput, seja velocity, enfim, seja o que for, chega num ponto ali que é o ponto que foi planejado lá atrás, né? Na hora que foi vendido isso, na hora que foi prometido isso, na hora que foi assumido um compromisso com isso lá atrás, alguém chegou e falou, ó, esse time aqui, ó, daqui 5 sprints, daqui 3 meses ele vai estar com um throughput de tanto, ou então ele vai estar com uma velocity de X. E aí quando aquele time atinge aquilo, né, que o pessoal começa a estar em voo de cruzeiro. Aí está em voo de cruzeiro e pronto, né? Não mexe que senão sai do voo de cruzeiro. E aquele time fica ali, ele batalhou tanto para chegar naquilo ali, que chegar nesse voo de cruzeiro, nessa velocity planejada, nesse throughput planejado, por exemplo, para ele já é o objetivo principal e pronto, ali eu posso ficar ali, né? Eu tenho aquela minha velocity, estou atendendo, estou batendo a minha meta, né? Vou chamar aqui, estou batendo a minha meta de produtividade, de qualidade, de tudo, então eu estou tranquilo. Eu não preciso melhorar, né? Sabe por quê? Porque eu já estou em voo de cruzeiro, eu sou um time muito bom, né? E aí, automaticamente, as pessoas que estão fazendo o ramp-up disso, né? Acaba que coloca esse mindset dentro das cabeças das pessoas, né? Pô, a gente está longe da nossa meta de produtividade, a gente está longe da nossa meta de qualidade, vamos fazer esse plano para fazer. Aí quando o time atinge, ele morre, né? É por isso que eu falo muito que meta é o grande vilão de métrica, né? Para começar, mas é o grande vilão, assim. Meta é o maior vilão de uma métrica, isso é um fato, tá? Depois eu posso até explicar mais sobre isso, se alguém tiver alguma dúvida, pode até colocar aí por que eu acho isso. E também a meta é uma grande crença limitante dentro do time. Vamos pegar aqui um conceito de coach que os coaches usam com as pessoas, mas a gente pode aplicar isso para o time. Todo time que persegue uma meta vai morrer nessa meta, né? E ele não vai passar, é um teto, ele trava a evolução do time. Então, voo de cruzeiro é isso, o time atingiu os patamares planejados, né? E acabou, é aquilo ali, estou em voo de cruzeiro, agora eu posso ficar tocando isso aqui durante 20 anos, que eu vou estar sempre bem, né? E é um time que automaticamente vai acontecer o quê? Vai virar um time de robô, vai virar um time sem energia. Então, um time em zona de cruzeiro, um time muito estável, tá? Não vai fazer, um time muito estável é um time em zona de conforto, ou tende a ser um time em zona de conforto. Não posso generalizar porque existem contextos e contextos, mas a estabilidade gera a questão da zona de conforto, tá? Inclusive no Lean, né, quando a gente vai lá nos conceitos do Lean, nos conceitos dos primórdios do Lean, vamos falar assim, uma das coisas que o pessoal mais fala, um dos conceitos que mais tem é desestabiliza um pouco o ambiente onde o seu time está trabalhando, onde as pessoas estão trabalhando, para que aquelas pessoas se rearranjem novamente com menos recursos. Recursos não são pessoas, mas pode ser um monte de coisa, pode ser informação, pode ser ferramenta, pode ser um monte de coisa, né? Para quê? Para que aquelas pessoas procurem a evolução da maneira de trabalho. Então, desestabilizar para estabilizar, né? É um conceito utilizado dentro do Lean, principalmente em linha de fábrica, que a gente pode fazer um link com isso aqui. Então, um time muito estável tende a ser um time também dentro da zona de conforto, né? E aqui o que eu já adiantei, né? O time do falso sucesso, né? Aquele time que acerta ganhou ali, fez uma grande de uma entrega, né? Lá pra caramba, o pessoal fez 250 mil horas, o pessoal, putz, tô tentando fazer isso, tentando fazer aquilo, tentando fazer isso, e faz e entrega, né? E ele entrega aquela grande entrega lá, que era uma grande promessa para todo mundo e tal, e faz um golaço lá, pô, entregou, todo mundo ralou, né? Ralou muito, eu costumo até falar, né? Tá todo sangrando, tá todo ensanguentado, mas colocou em produção, né? E esse é o time do falso sucesso, né? Porque o time, quando ele atinge esse sucesso, pode ser com essa relação toda de hora extra, um monte de coisa, ou sem, ele pode fazer muito bem. Quando um time faz uma grande entrega, ou atinge um grande objetivo, ou faz uma empresa mudar de patamar, enfim,
esse time tende também a ser um time que vai entrar na zona de conforto. Por quê? Porque esse time que vai entrar na zona de conforto é o time que vai paralisar. Tudo tá bom, eu sou muito bom, eu fiz aquela entrega, né? Eu mudei o patamar dessa empresa, eu fiz isso e isso. Né? Então é o time do falso sucesso. Não que o sucesso que ele teve é falso, mas que o sucesso contínuo dele não é mais um sucesso. Né? Porque ele fez aquilo e parou. Para ele fazer aquilo de novo, tá bom demais. E só fica naquele patamar. Ou seja, o que a gente está começando a entender? O que eu estou querendo trazer um pouco para vocês? Time em zona de conforto, basicamente, é o time estagnado. Né? E tem vários motivos de fazer ele entrar nessa estagnação. Né? Um é fazer as coisas mecanizadas, igual o time de robô, o time sem energia. O segundo é o voo de cruzeiro, né? Atingir um plano. Né? Até tem uma frase muito interessante que eu falo: plano é plano, realidade é realidade. Então são coisas completamente diferentes. Né? E o time do falso sucesso, aquele time que entrega, faz uma grande entrega, todo mundo dá os parabéns. Realmente é um time que fez um excelente trabalho. E aí pronto, ele só fez aquilo e pronto, acabou. Né? Eu conheço os 3 exemplos, eu já vivenciei os 3 exemplos, então posso falar que esses 3 exemplos são fatos assim que podem levar um time para a zona de conforto. Tá? E essa zona de conforto vai fazer esse time estagnar, vai fazer esse time parar de uma vez por todas. Tá? Então, a gente tem que entender também que o time do falso sucesso, né? o time do voo de cruzeiro, né? E o time gente, esqueci o primeiro, deixa eu voltar aqui. O time sem energia do robô, né? São o quê? São situações que podem levar esse time para a zona de conforto, que vão facilitar, vamos falar assim, a jornada desse time para a zona de conforto. Então isso, né, esses 3 fatores juntos, o que é muito difícil de acontecer, esses 3 fatores juntos, porque não existe um time que teve uma entrega de sucesso sem energia, com as coisas robotizadas, não existe um time que está no voo de cruzeiro que tem uma grande entrega, né? Assim, aliás, esse pode existir sim, mas assim, o time do sucesso, esses 3 pontos juntos, eles facilitam a jornada desse time para a zona de conforto. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas 3 situações, com esses 3 contextos que existem hoje não, que sempre existiram, né, para a gente não conseguir, desculpa pessoal, para a gente não facilitar a jornada, estou chamando de jornada, mas é uma sacanagem chamar de jornada, mas o caminho do nosso time para a zona de conforto. O que coloca um time na zona de conforto? Né? O que literalmente, vou fazer algumas setinhas aqui, opa, cadê minha moto? Vou fazer alguma aqui, ó. O que literalmente coloca um time na zona de conforto. Isso aqui é o seguinte: seu time, se você identificar o seu time nisso aqui, provavelmente o seu time já está lá na zona de conforto, ou está vivenciando essa zona de conforto. Primeira de todas, falta de visibilidade. Falta de visibilidade. Tá? Eu vou repetir de novo, falta de visibilidade. Quando teve o grande boom de metodologias ágeis no Brasil, em todas as... no Brasil, nas empresas, em um monte de coisa, né? E no Brasil, foi mundo afora, né? A gente usava e abusava da visibilidade das coisas. A gente usava e abusava da visibilidade das coisas. Poxa, põe um post-it, monta um board, faz isso, faz aquilo. A gente usava e abusava dessa visibilidade, né? O problema é que a visibilidade às vezes era rasa também, né? A gente tinha um monte de quadro na parede que talvez não dava todas as informações ou toda a visibilidade necessária, né? Então, a falta de visibilidade vai fazer com que o seu time, o quê? Entre nessa zona de conforto, vai colocar o seu time na zona de conforto. Sabe por quê? Porque a visibilidade hoje é algo que, primeiro, visibilidade hoje gera o quê? O principal grande lance de você ter visibilidade é o quê? Gerar conversa. Né? Quando você gera conversa entre as pessoas sobre alguma coisa que está num quadro, não precisa ter um quadro físico, tá? Pode estar numa coisa online, numa planilha, no Data Studio do Google, que é uma ferramenta que eu tenho gostado muito agora ultimamente, enfim, né? Quando você gera visibilidade de alguma coisa, aquelas pessoas têm contato, aquele time tem contato com aquela visibilidade, com aquelas informações que estão ali, elas vão conversar sobre aquilo. Principalmente se você tiver um momento para conversar sobre aquilo, né? Elas conversando sobre aquilo vai fazer o quê? Ela vai fazer algo acontecer. Isso vai gerar conversa, isso vai gerar, né, ação. Né? Então, quando o time tem a falta de
falta de visibilidade, né? Isso faz o quê? Faz o time não entender quais são os seus problemas, faz o time não ter clareza do que está acontecendo, automaticamente aquela energia vai caindo, o time vai entrando automaticamente na zona de conforto. Então, falta de visibilidade vai colocar o seu time na zona de conforto. A gente já vai ver lá na frente como que a gente vai matar essa questão de falta de visibilidade, tá? Segundo ponto que vai colocar o seu time na zona de conforto, tá? Passividade. Passividade, tá? Passividade, tá? Isso aqui vai demais, colocar o seu time dentro da zona de conforto. Passividade é quando o seu time aceita tudo sem argumentar, ou quando os argumentos dele são extremamente fracos para contra-argumentar contra qualquer pessoa. Ou seja, basicamente é um time que vive num comando e controle disfarçado. Alguém tem uma voz mais ativa dentro desse time, né? E esse time é conduzido por essa voz. Então isso é a passividade. Né? Pode ser o PO, pode ser o SM, pode ser uma pessoa com mais experiência dentro do time, pode ser uma pessoa que não está nem dentro do contexto do time, mas existe alguém que puxa essas discussões mais e vai mais só no ponto de vista de uma, duas, três pessoas do que do time como um todo. Por quê? Porque o seu time não argumenta, o seu time não contra-argumenta as coisas que são colocadas para ele e aceita literalmente tudo. Então, se seu time aceita tudo, e aceita tudo que alguém fala, o que algumas pessoas falam, seu time é um time passivo. E a passividade vai sim levar o seu time para dentro da zona de conforto. Não vai só levar, não. Vai pegar o seu time assim, ó, e vai jogar ele dentro da zona de conforto. Tá? Porque a passividade é isso, né? Você está fazendo o que? Olha, você faz do meu jeito, porque você tem que fazer do meu jeito. Então nem justifica, eu vou ficar aqui fazendo o meu trabalho do jeito que alguém me pediu, porque é melhor eu ficar fazendo o meu trabalho do jeito que alguém pediu. Né? Então a passividade que é muito forte, isso acontece muito, a gente não percebe, né? Às vezes o time está enfrentando um problema, em vez de deixar o time resolver, a gente vai lá e quer resolver esse problema para o time. Né? Isso gera o que no time? Passividade. Né? Porque o seu time nunca vai tomar uma ação porque alguém vai vir tomar uma decisão por ele. Né? Então, porque alguém já tomou essa decisão por ele. Então, tomar decisões pelo seu time, porque o seu time está batendo com a cabeça na parede, ou porque o seu time está errando isso, ou o seu time está errando aquilo, vai gerar passividade no seu time. Tá? E quando você gera passividade no seu time, automaticamente você tá jogando o seu time dentro da zona de conforto. Você tá literalmente acabando com a energia do seu time. Mais um ponto assim que coloca, essa aqui é polêmica, né? Quando algumas pessoas vêm falando isso aqui, falam, pô, você é muito louco. Eu vou colocar aqui porque faz todo sentido, isso sim coloca o time na zona de conforto e leva ele diretamente para a zona de conforto, que é isso aqui. Time há muito tempo no mesmo contexto. Time há muito tempo no mesmo contexto é um time que vai entrar na zona de conforto. É um time que vai ser colocado nessa zona de conforto. É um time que vai ser literalmente sugado por essa zona de conforto. Aí você deve estar pensando, poxa, mas tem várias pessoas que falam que se o time ficar, quanto mais o time está junto, mais ele melhora, mais ele é previsível, mais ele é bom, mais ele é muito... Sim, sem dúvida nenhuma isso vai acontecer. O problema é você deixar com que seu time fique no mesmo contexto, fazendo as mesmas coisas. Uma coisa que ninguém percebe, né? Uma coisa que ninguém percebe, que muita gente come bola às vezes, é o seguinte: o time pode não mudar, mas o contexto ele muda várias vezes, a gente não percebe. Né? Por exemplo, às vezes você tem um time, eu já passei por situações dessas de time que ficaram 3 anos no mesmo contexto. Né? E aí, qual que era o grande problema que a gente tinha? Poxa, nos primeiros anos, nos primeiros meses, a gente mandava super bem, a gente fazia um monte de coisa legal, a gente tinha um engajamento de todo mundo muito legal, era muito bom, não sei o quê. E da metade para o final, vamos falar assim, do 1 ano e meio para os 3, aquele time acabou a energia. Por quê? Porque o que ele fazia já não dava mais a mesma resposta e aquele time já, pô, tá tão difícil, eu quero que seja feito dessa maneira, eu quero que seja feito, não consigo e tal, né? E aquele time foi caindo energia. Mas por quê? Porque o contexto mudou. Às vezes o seu cliente lá que você está atendendo, o seu mercado que você está atendendo, né, o produto que você está fazendo, o contexto onde ele vive muda e a gente quer continuar tratando esse contexto do mesmo jeito que a gente tratou nos últimos 3 anos, que era o caso desse time. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando eu falo assim,
a time há muito tempo no mesmo contexto é no contexto que o time propõe a vivenciar e não no contexto que esse time está tendo de leitura, né? Qual que é o feedback das coisas que eu estou fazendo? Né? Tudo que eu faço, que eu coloco em produção, que eu construo, tem um feedback, gera valor, realmente gera impacto, né? Porque se em algum momento está parando de gerar impacto, está parando de gerar valor, alguma coisa no contexto mudou que eu estou tentando fazer com a mesma solução que eu fazia quando funcionava antes. Então, gente, ter a leitura do contexto é fundamental e fazer com que esse time se adapte a esse contexto é mais fundamental ainda. Então, conhecer o contexto, conhecer as mudanças do contexto vai fazer com que o seu time ganhe adaptabilidade, flexibilidade, obviamente agilidade. Então, faz muito, muito sentido. Então, você tem que tomar muito cuidado de viver muito tempo no mesmo contexto. O contexto muda, né? O que você tem que manter é o time, o contexto muda. Se o contexto muda, você tem que mudar o quê? As práticas que estão em contato com aquele contexto, né? Então, olha só que legal isso aqui, ó. O ambiente onde está inserido é o responsável, tá? É o responsável pela zona de conforto do time e das pessoas, tá? O ambiente onde está inserido é o responsável pela zona de conforto do time e das pessoas que estão ali. Eu gosto até de fazer uma brincadeira com esse slide, que é essa aqui, ó. O ambiente é o responsável, tá, pela zona de conforto. O ambiente é o responsável pela zona de conforto. Então, se você tem um ambiente onde tem pouca informação, se você tem um ambiente onde um contexto muda e você quer continuar tratando ele do mesmo jeito, se você tem um ambiente onde que você obriga as pessoas ou impõe nas pessoas que elas têm que rodar todos os ritos, todos os papéis, do jeitinho que está lá no Scrum Guide, ou no PMBOK, em qualquer lugar, né, que seja muito prescritivo, por exemplo, esse ambiente vai tornar, tá? Vai ser o responsável por você colocar o seu time na zona de conforto, tá? Então é muito, muito, muito... o ambiente é a grande sacada aqui. O ambiente, como que você tira o seu time da zona de conforto? Primeiro ponto, né? E as métricas vão acender essa luz aí nesse ambiente aqui, ó, nesse ambiente que eu estou colocando aqui. As métricas vão trazer essa luz em cima desse ambiente. E isso, tá? O ambiente é que ele vai ser o responsável ou não pela zona de conforto do seu time. Tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver. Tá, pessoal? Pode mandar as perguntas, hein? Opa, beleza? Time muito tempo no mesmo contexto, com certeza, concordo plenamente. Na verdade é um comentário da Larissa. Tem alguma pergunta, pessoal? Algum comentário, alguma coisa? Pode mandar que a gente... Vou fazer uma brincadeira com vocês aqui na sequência. Aqui. É um experimento, né, para fazer aqui, para vocês identificarem qual é o ambiente de vocês. Vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. É um experimento, né? Eu gosto muito dessa visão, assim, quando a gente tem algum feedback do ambiente que a gente está, e essa aqui é uma ferramenta muito interessante. Não é uma ferramenta, tá? Na verdade, é baseada num texto do Silvio Meira, né? Que é esse quadrante aqui, ó, tá? Esse gráfico aqui. Essa brincadeira aqui é baseada num texto do Silvio Meira. Silvio Meira é um escritor brasileiro que fala sobre administração, é um cara bem legal, um cara, inclusive eu utilizo, né, eu e o Ioris, que faz o Management 3.0 comigo, utiliza parte desse conceito dele aqui, né, no treinamento de Management 3.0, para a gente entender um pouco de ambiente. Bom, vamos lá. Qual que é aqui o grande lance aqui dessa dinâmica? Eu vou mudar aqui a mecânica para não rabiscar, porque rabiscar aqui agora vai ser ruim. Eu vou pôr o apontador a laser, vocês devem estar vendo o apontador a laser aí. Bom, aqui é o seguinte, a gente tem um gráfico aqui, onde aqui, ó, no lado esquerdo aqui, subindo, né, a parte que sobe aqui, a gente tem grau de interação das pessoas. Quanto menos e quanto mais, tá? E aqui, na de baixo, né, a gente tem grau de interferências externas e do líder frente a essas pessoas, tá? Ou ao time de trabalho. Então, em um eixo, né, a gente tem o grau de interação dessas pessoas, quanto mais baixo, né, menor, ou seja, essas pessoas não conversam, essas pessoas não tem interação, enfim, e quanto mais alto, maior é a interação dessas pessoas. Você vê as pessoas interagindo, você vê as pessoas fazendo. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Aqui embaixo é o grau de interferências externas
E barra ou do líder, tá? Direto desse time, Scrum Master, Agile Coach, enfim, qualquer coisa, tá? Então, quanto menos, ou seja, essa pessoa não interfere tanto ali, né? Ou quanto mais, interfere o tempo inteiro, vai lá, corrige, rota o tempo inteiro. O que eu vou pedir para vocês é fazer um exercício aí, que é o seguinte: pensem no ambiente de vocês. Vamos ver quantas pessoas nós temos aqui agora. Nós temos nesse momento, opa, tô perdendo, 33 pessoas assistindo nesse momento. Então pensem no ambiente onde vocês estão aí hoje, trabalhando, o time de vocês, tá? E cruzando essas duas informações, pense aonde, se fosse para você colar um post-it, aonde em todo esse ponto aqui estaria o seu ambiente. Pô, se o meu ambiente é um ambiente onde eu tenho uma alta interação, agora vamos mudar para a caneta aqui, ó. Se o meu ambiente é um ambiente onde eu tenho uma alta interação das pessoas e uma alta interferência de uma liderança, então ele fica aqui, ó. Tá? Então meu post-it ficaria aqui. Se eu tenho uma alta interferência do líder e baixa o grau de interação, então ficaria aqui. Enfim, né? Pense nesses quadrantes. Enquanto eu respondo a pergunta do Wendel aqui, que eu acabei de chegou uma pergunta do Wendel, gostaria que vocês colocassem no chat, próximo de qual número, 1, 2, 3 ou 4 aí, estaria o ambiente de vocês. Obviamente quem estiver confortável, tá? Porque aí eu vou mostrar para vocês qual é a leitura frente a esse ambiente. Então, olha lá, tem algumas respostas aqui, ó. Pamela, entre o 4 e o 2. Vou marcando aqui, deixa eu só apagar. Eu vou marcar a visão de vocês aqui, hein? Vamos ver. Opa, peguei errado. Deixa eu voltar aqui com o chatzinho. Vamos lá. A Pamela entre o 4 e o 2. Então eu vou pôr aqui, ó. Tem um X aqui entre o 4 e o 2. Tem mais pessoas. O João Paulo 2. Vou pôr aqui. Utley 2. Larissa 3. Bruna, creio que no 4. Beleza? Pessoal, o grau aqui eu estou só colocando mais próximo para vocês verem, tá? 3 indo para o 4. Então esse é aqui, foi mais preciso. Juliana, estaria no topo do 4 para a linha 2. Beleza, mais um aqui. Então, basicamente, das pessoas que responderam, essa é mais ou menos a leitura que a gente tem. Então vamos ver o que dá para te extrair de informação aqui e o que vocês podem fazer de informação com isso aqui, tá? Primeiro grande ponto, né? Vamos lá. O 3, a gente chama de cultura contraproducente. O que isso quer dizer? O que é essa cultura contraproducente? É a cultura onde você tem baixa interferência da liderança e baixa interação das pessoas. Ou seja, o nível de produtividade ali, ele pode estar sendo afetado por uma falta de interação básica das pessoas. Então, o que é cultura contraproducente? Cultura contraproducente é onde não existe o que a gente chama de cola social, onde as pessoas não se comunicam. E essa falta de comunicação das pessoas gera falta de ação, que vai colocar as pessoas num ponto mais de zona de conforto, que vai fazer com que as melhorias não aconteçam, que vai fazer com que um monte de coisa não aconteça. Então, essa é a cultura contraproducente, tá? Pessoal, antes de mais nada, não estou julgando a cultura de ninguém. Pode ter contexto onde as coisas funcionam, na cultura producente também, como em qualquer outro contexto. Tanto funciona que a empresa existe, e a empresa dá dinheiro, ela só existe se dá dinheiro. Então, assim, não tem nada aqui do que é ruim ou bom, é só uma colocação de como você agora pode olhar para o seu ambiente e virar e falar assim, ó, poxa, então se eu fizer isso, por exemplo, se você fizer um experimento de ter mais interação com as pessoas, provavelmente você vai ter o quê? Uma interação maior das pessoas, a interação maior das pessoas tem mais ação, tem mais engajamento, tem um monte de coisa. Ó, tem o do Paulo aqui que ele falou no 4, vou marcar o 4 aqui, mais um no 4. Beleza, vamos ver o próximo aqui, ó. Quando você tem alta interferência do líder e baixo grau de interação, você tem o comando e controle. Né? O time é regido pelas regras. Né? Basicamente, é isso que acontece aqui. Né? Você tem o quê? O líder interferindo toda hora e o time o quê? Fazendo o que ele está fazendo. Eu não vou nem conversar com os caras do lado aqui, com as pessoas que estão do meu lado, porque eu estou seguindo um comando e controle aqui para fazer as coisas acontecerem. Né? Então, basicamente é isso. No segundo ali, ó, no 2, no quadrante 2, a gente tem o quê? Um alta interferência da liderança, vou chamar assim, o externa, e um alto grau de interação das pessoas. A gente tem um ambiente movidos por metas e avaliações constantes. Tá? Então, provavelmente as pessoas que colocaram mais próximo ali são um ambiente, ó,
você tem as métricas, você tem as metas para bater, você tem uma avaliação ali que acontece, né? Por quê? Porque aí o líder vai, interfere, vê como é que está a sua produtividade, ou como que estão as coisas, para fazer uma avaliação, para fazer um assessment, para ver como é que está acontecendo, né? É um ambiente movido por metas e avaliações constantes, tá? O 1, onde você tem uma baixa interferência externa da liderança, né? E um alto, né, grau de interação das pessoas, é o ambiente da inovação, é o ambiente, tá? É o ambiente, né, do time de alta performance, é o ambiente onde as coisas efetivamente começam a acontecer, né? Ou seja, a gente está vendo aqui que para a gente ter uma cultura de muita inovação, por exemplo, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ter um ambiente, o ambiente ele tem que não ter muita interferência da liderança das pessoas. Ele tem que ser um ambiente onde tem muita interação das pessoas. Por quê? É aquilo que eu falei, interação gera ação, ação gera resultado, tá? Então, mas nenhum dos outros ambientes aqui, estou falando que quem colocou nos outros ambientes aqui é ruim, pelo contrário, tá? É só para você saber como se comportar dentro desse ambiente para fazer as coisas acontecerem. Bom, vamos lá. Eu gosto de fazer muito essa analogia aqui, tá? Eu gosto de fazer muito essa analogia aqui com a questão da zona de conforto, né? O que acontece? Quando a gente está olhando para essa imagem aqui, a gente pode olhar que a árvore é o ponto de ligação entre as pessoas, né? O fato é que se essa árvore não existisse, essas pessoas não estariam ligadas, vamos falar assim, ou não estariam descansando, não teriam essa conexão, eles não teriam conversa, né? Não teriam, poxa, olha, legal aqui, que não sei o que, olha, podemos fazer isso, posso balançar para lá, balançar para cá, né? E aí, o que a gente tem que entender aqui, na verdade, é o que sustenta essa árvore, né? O que sustenta essa árvore, se a gente for, o pé da letra é o quê? Sais minerais, adubo, água, enfim, sol, essas coisas todas, né? E aí a gente tem que entender que no time é basicamente a mesma coisa. A gente pode virar e falar assim, olha, tem as pessoas, mas o que conecta essas pessoas é o quê? O time. Então a gente pode virar e falar assim, poxa, o time é a árvore, né? Então, mas o que sustenta esse time? Né? O que vai sustentar esse time para esse time não cair, para esse time não deixar de existir, para essas pessoas não perderem essa conexão? O que sustenta um time? Né? O que sustenta um time, na verdade, é Kaizen. Tá? Isso é o que sustenta um time, principalmente um time ágil. Isso é a sustentação. Podemos até colocar aqui, ó. Deixa eu... Opa, perdi aqui. Né? Kaizen é a sustentação de todo o time ágil, né? A gente é feito, pessoa, ser humano, a gente é feito para evoluir, a gente sempre evolui. Se a gente, em algum momento, a gente para de evoluir, a gente provavelmente vai estagnar, a gente vai parar, vai morrer, definhar, enfim, essas coisas todas, né? Então, o Kaizen é a sustentação do time ágil, porque o Kaizen é o caminho da evolução do time ágil. Então, isso é a sustentação. Vou até colocar aqui, ó. Kaizen é a sustentação de todo o time ágil. Se não tem Kaizen, não tem time ágil. Esse time vai acabar acabando, ele vai acabar morrendo, ele vai acabar deixando de existir. As pessoas não vão mais se conectar. Então, primeiro grande lance que a gente já começa a entender aqui de como tirar o time da zona de conforto, a gente nem chegou nas métricas ainda, mas a gente vai ver aqui agora, é o quê? Kaizen. Então, a gente precisa de Kaizen. Kaizen é a sustentação de todo time ágil. Se a gente não faz o Kaizen, a gente não consegue. E aí, gente, Kaizen não é melhoria contínua, tá? Não é só melhoria contínua. Kaizen, se a gente for pegar lá o conceito que a gente já passou, tem uma live minha que eu falo do Kaizen. Kaizen é redução de custo. Né? Quando a gente pega lá no Lean, o conceito Kaizen é reduzir custo. Né? E quando a gente traz isso para um ambiente de time ágil, de métodos ágeis, redução de custo quase que não existe. Né? Então a gente tem que fazer o quê? Maximizar o valor. Então Kaizen é cada vez maior número de valor no menor espaço de tempo. Isso é o Kaizen. O Kaizen tem que originar e dar essa condição do time cada vez mais ser mais produtivo no ponto de vista de gerar valor no menor espaço de tempo. Então, todos nós somos movidos por isso. E aí a gente pode começar a assumir uma coisa seguinte: zona de conforto
né? Zona de conforto é o resultado da falta de Kaizen. Então, se você for pegar todo o time nas características que a gente falou até agora, de passividade, onde o ambiente tem muita, né, o ambiente tem muita interferência da liderança, onde, por exemplo, o time se comporta como um robô, né, onde o time tem um falso sucesso, onde o time está no voo de cruzeiro. Se você for olhar para todos esses ambientes, tem uma coisa em comum que é isso aqui, ó, falta de Kaizen, né? Zona de conforto é o resultado da falta de Kaizen, né? Quando o time não consegue mais evoluir, que ele fica parado no seu lugar, ele perde o seu propósito, ele perde o propósito da evolução, ele perde o propósito da mudança, ele perde o propósito de fazer cada vez melhor, de ser cada vez melhor. E a partir desse momento que ele perde esse propósito, ele está fadado a estar estagnado, né? Para não falar morto, tá? Essa é o grande lance. Então, zona de conforto é um resultado da falta de Kaizen. Sem Kaizen, um time ele vai acontecer várias coisas, né? A árvore vai secar ali praticamente. Por quê? Porque ele não tem mais o que nutre aquele time, né? Sem Kaizen, por exemplo, um time vai o quê? Não se torna o quê? Produtivo, né? Sem Kaizen, por exemplo, o time não descobre os seus problemas, ou seja, o time não tem problema. E como já diria Taishi Ono, não ter problema é o maior problema de todos, né? Quando você não tem problema em lugar nenhum, significa que você tem um grande problema, porque você não está conseguindo nem perceber quais mais são os seus problemas, né? Isso tem uma frase que eu já vi algumas pessoas utilizando, que é assim, quando está tudo muito certo, é algo muito errado, né? E aí, continuando aqui, um time quando não descobre os seus problemas e não é produtivo, é um time que o quê? Que é um time que não evolui, tá? Então, esse é o resultado, tá? Um time sem Kaizen, né? Um time sem Kaizen é um time que não se torna produtivo, é um time que não descobre os seus problemas, é um time que não evolui, é um time que vai estar estagnado, secão lá, igual essa árvore está aqui. Vai ser um time extremamente imerso na zona de conforto, sem conseguir fazer nada diferente do que ele faz hoje, tá? Bom, então tá, vamos lá. Como acabar ou prevenir na zona de conforto? Basicamente a gente tem três grandes, vamos falar assim, vacinas para acabar, o antídoto, vou usar vacinas aqui, para acabar ou prevenir a zona de conforto, tá? A primeira delas é o quê? Visibilidade, tá? Visibilidade é o quê? Gera conversa, e conversa gera o quê? Ação, tá? A segunda é clareza, tá? Porque a gente tem que saber se a gente está fazendo, se o que a gente está fazendo, se a gente está fazendo é certo. E a terceira é o quê? Consistência, talvez aqui, tá? Aqui, consistência, talvez não, com certeza. Consistência é onde a gente mais peca, tá? Mas são três pontos, são três vacinas assim para prevenir, né, a zona de conforto ou combater a zona de conforto. E a consistência que é o quê? Para garantir o Kaizen, para garantir que aquilo está mudando, que aquilo está evoluindo, que aquele time está engajado, tá? Então vamos lá, para a gente não estender demais. Visibilidade, né? Olha só, para pensar um pouquinho, né? Os problemas que você discute com o seu time, normalmente ele vem de duas fontes, né? Normalmente ele vem de duas fontes. Uma, tá? Das informações que vocês têm e eles não, né? Basicamente é isso. Você sabe de um monte de coisa que seu time não sabe. E aí você traz, ó, vou abrir o jogo aqui, vou falar isso. Né? Então, eles não podem ajudar muito com essas informações. Eles não podem ajudar muito com isso. Por quê? Porque é você que tem aquele domínio, né? Aquele domínio das informações que tem ali. Então, quando você joga um pouquinho, às vezes você joga meia informação, uma mensagem mais truncada do lado de cá, outra mensagem um pouco diferente do lado de lá, ou então nem você tem acesso a essas informações, e aí vocês não podem o quê? Contribuir com essas informações. Vocês não podem contribuir com as ações frente a essa informação, né? E a segunda né, a primeira de informações que não estão com o time, estão com alguém, né? A segunda é dos problemas que todo mundo conhece, né? Problema que todo mundo conhece, todo mundo para discutir, todo mundo para resolver, todo mundo para querer discutir sobre. Ou seja, a segunda abordagem, teoricamente, é a abordagem que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer o quê? Dar visibilidade das coisas. A gente precisa ser altamente transparente e com muita visibilidade. Muita visibilidade do que está acontecendo. Por exemplo,
Se é um contrato onde você tem que ter uma margem financeira XPTO, abre o jogo, ó, não tá dando, a margem financeira não tá batendo, a gente tá tendo problema, porque nossa qualidade gera impacto, olha aqui quantos defeitos que a gente tem, nosso root cause, enfim, abre o jogo para dentro do seu time, porque o seu time, com todas as informações, ele vai ter autonomia, ele vai ter o melhor. A melhor decisão vai ser deles, são eles que fazem, eles que trabalham com aquilo, então eles são as pessoas corretas para ter todas as informações, tá? E aí, visibilidade através do quê? Das métricas e indicadores, uma grande ferramenta, né? É uma grandíssima ferramenta de gerar visibilidade, é o quê? Métrica. Qual que é a sua produtividade, como é que está a sua qualidade, como é que está seu lead time, seu cycle time, seu throughput, sua taxa de conversão, né, seu ticket médio, um monte de informação. Você tem informação para dar com um pau aqui, né? Vamos falar assim, desculpa até a palavra, mas você tem muita informação que você pode usar de várias maneiras. E gerar uma visibilidade que eu chamo de visibilidade o quê? Brutal. Brutal, tá? Então, primeiro ponto, como você vai gerar visibilidade? Através das métricas. Essa é a primeira vacina. Tá? Então, primeiro que eu já penso, eu tenho que ter métrica e indicadores. Para tudo? Não, calma que nós vamos chegar lá, relaxa. Segundo ponto, clareza. Segunda vacina é a clareza, né? Ou seja, não adianta nada clareza se seu time não tem visibilidade de nada, né? Não adianta nada visibilidade se seu time não tem clareza do que está acontecendo. Por exemplo, não adianta nada ele ver que a sua margem tá, que a qualidade dele está ruim e a produtividade dele está mais ou menos, sem ele entender que a qualidade é o que faz a sua margem do contrato cair, ou que a qualidade é o que converte menos lá no seu produto, né? Se ele não tem essa clareza de como as coisas funcionam, não vai adiantar de nada a visibilidade. Quantos boards na parede existem cheios de teia de aranha no Brasil e no mundo? 1 milhão. Por quê? Porque as pessoas não têm clareza da informação que está lá. Se as pessoas tivessem clareza, o domínio da informação que está lá, com certeza essas informações estariam, as ações tomadas seriam completamente diferentes. Então, clareza é o quê? Para o time entender o progresso, se está indo na direção correta, ou se está no caminho certo. Então, clareza, tem que ter clareza das informações, como elas funcionam, como que aquelas métricas conectam com tudo, para entender o que, se está indo no caminho certo, se tomar essa ação é certa ou não, né? Com visibilidade e clareza, você consegue tomar a melhor decisão possível. Isso é um fato, tá? Com visibilidade e clareza, você vai sim tomar a melhor decisão possível. Pode ficar tranquilo que vai ser a melhor decisão que você enxerga naquele momento, tá? E aí, a terceira que a gente falou lá, a consistência. E a consistência com o quê? Com os ritos de PDCA, com o Painboard, com a Agile Balance. São ferramentas que eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Mas são ferramentas que a gente tem para dar o quê? Visibilidade, para contribuir num rito de PDCA. Tem que ser com o Painboard, com a Agile Balance? Não, não precisa. Mas assim, você precisa ter consistência que garante o quê? O seu time olhando para as informações com a clareza que ele tem. Você precisa, eu preciso rodar isso de quanto em quanto tempo? Eu faço sempre na minha retro. E meu time ele não toma as decisões, então tá pouco. Faz semanal, conversa semanalmente com o seu time, dá visibilidade, coloca aquilo numa televisão, coloca aquilo num board, conversa todo dia se for preciso. Tá? Conversa todo dia se for preciso, até o seu time entender, até o seu time ver o valor que aquilo está gerando, até as pessoas que estão em volta ver o valor que aquilo está gerando, até as ações começarem a gerar resultado. Então você precisa ter a consistência, que está até faltando aqui nesse slide, você precisa ter consistência aqui para duas coisas. Uma, para rodar os ritos, por exemplo, de PDCA, ou rito de check and adapt, ou rito de inspeção e adaptação. Eu sugiro semanalmente, né, separar ali meia hora com o seu time e ver, gente, vamos ver aqui como é que nós estamos, como é que está a nossa qualidade, como é que está isso, isso aqui está gerando esse impacto, vamos mudar essa história, vamos mudar esse item para a gente não ter esse impacto aqui. Ter esse time, você não precisa esperar retro para discutir os problemas que você teve, você pode discutir na daily, você pode discutir pós-daily, enfim, você tem que discutir sobre os problemas. Então você tem que, primeiro, consistência, você tem que ter consistência para falar isso. Mas o meu time não quer falar disso, então é porque você está fazendo algo que o seu time não vê valor. É basicamente isso, desculpa, hashtag um mimimi, mas é isso. Né? Então descobre o que seu time vai ver valor, veja como que ele vai ver valor naquilo, como que você vai engajar seu time naquilo, mudando o dia a dia do seu time, tá? Seu time só vai ver valor naquilo que gera resultado para ele, tá? Se ninguém nunca te falou isso, eu estou te contando agora, e é verdade, tá? Então a primeira é ter a consistência, a segunda é ter a consistência também, mas nas ações. Quantas retros, alguém até quiser escrever aqui,
Se alguém até quiser escrever aqui no chat aqui, ó, quantas retros você entrou com seu time, fez as suas ações, levantou um monte de action item, colocou todas lá, priorizou bonitinho, não fez nenhuma. Ou fez só uma. Ou nunca fez nada. E aí na outra reta discute os mesmos problemas. Quem nunca passou por isso? Né? Então ter consistência, efetivamente, poxa, pega as ações de action item, coloca lá no planejamento do seu time, do seu sprint, ou daquele ciclo, né? O Scrum Guide mesmo coloca isso, tá lá no Scrum Guide, né? Ó, pega um item de melhoria de Kaizen e coloca no sprint backlog. Eu acho que isso vale para todos os métodos, para tudo. Seu time tem que trabalhar não só para gerar resultado para sua empresa, mas para gerar resultado, para maximizar esse resultado que ele gera para alguém, né? Então, e para ele fazer isso, ele precisa trabalhar para ele mesmo. Né? Então, isso faz todo sentido. Então, consistência, tá? Consistência. Tá? Então, falando de consistência, vamos seguir aqui. Eu vou dar para vocês um exemplo, e um exemplo real. Um exemplo aqui com informações aqui reais. Esse aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é um board de um time, por exemplo, que eu trabalho com ele. Né? Uso 2 canvas aqui, que são criações minhas, vamos falar assim, né? Que ajudam muito no dia a dia do time. E que força o time a estar fora da zona de conforto. Força o time a estar discutindo, força o time a estar olhando para isso o tempo inteiro. Né? Então, esse aqui é um exemplo. Esse Canva aqui, na verdade, eles juntam 2 Canvas. Quem participou da última live vai ver. A primeira delas aqui, ó, vou marcar aqui embaixo, é o Painboard. O que é o Painboard? O Painboard é um Canva de melhoria de ganho de produtividade. Né? Você vai colocar aqui, olha lá, qual que é a dor que você tem? Rework, chegamos a 30%. Qual que é a meta que você tem? Chegar a 15%. Ah, beleza. O que você está fazendo, né? O que você está fazendo aqui, ó? Qual que é o ERT? Ah, estou fazendo uma análise de root causa dos defeitos encontrados. Quanto você já andou disso? 0. Disso o quê? Em relação à sua meta. Seu Painboard, né? O Painboard. Ah, pô, mas eu posso pôr quantas dores aí? Uma. Painboard tem uma regra clara, uma dor. Depois eu vou fazer até uma live sobre o Painboard. O Painboard é muito poderoso. É uma ferramenta que está dentro do Métricas para otimizares online. A segunda que eu utilizo é o Agile Balance. Tá? O Agile Balance é um conceito que eu trago, que é o seguinte: não adianta nada você ter. Primeiro, tem uma frase, esqueci agora o autor dela, que é o seguinte: voar sem métrica é voar às cegas. Esqueci o autor, depois eu vou lembrar um pouquinho. Mas ter métrica demais, elas podem tampar o seu campo de visão. Então a gente tem que saber para onde que a gente está olhando. Né? E o Agile Balance é para isso. Né? Eu defino 4 quadrantes, né, que eu sempre olho. Quando eu falo de métricas, eu sempre olho para 4 quadrantes. Quais são eles? Produtividade, que é gerar mais valor no menor espaço de tempo. Qualidade, processo, operação, tá? E o que? Pessoa. Tá? Então, basicamente, eu olho para esses 4 quadrantes. É a minha maneira de balancear o jeito que eu olho para as métricas. Eu acredito muito nisso. A gente tem que estar sempre olhando para esses 4 quadrantes. Sempre tem que estar olhando. Ah, mas eu quero ter uma outra métrica. Não tem problema, mas tem que ter essas 4 aqui. Não tem problema. Você pode medir tudo, mas você tem que ter essas 4. Né? E é muito interessante aqui a gente ver algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, esse gráfico aqui no canto, assim, eu sei que é um gráfico de rework. A bolinha azul aqui, ó, mostra que o rework está acima do que? Do que era esperado, do que era o que o time planejou para aquela iteração. E isso mostra que tem um rework muito grande. Então olha o link das informações. Né? O time tem o que? Clareza do que está acontecendo. Olha a quantidade de bugs aqui, a barrinha vermelha aqui, a quantidade de bugs. Né? Então olha só. A gente tem mais bugs aqui, por exemplo, ó, nessa iteração aqui, tiveram mais bugs ocorridos do que planejado, de quantos a gente esperava ter, com base na nossa média histórica. Enfim, tem um monte de coisa. Aqui, ó, esse carinha aqui, ó, é o Happiness Index, o índice de felicidade do time, né? Que automaticamente vem crescendo. Por que ele vem crescendo? Porque as ações estão começando a ser mapeadas, estão gerando clareza, estão gerando um monte de coisa que o time está vendo que aquilo funciona, né? Então, por exemplo, aqui você tem como está a produtividade. Olha, perceba que a minha produtividade, né, ela está assim, quanto mais longe dessa linha aqui, pior ela está alta. Por quê? Porque o meu rework, a minha quantidade de bugs, ele joga a minha produtividade para cima. Né? Ou seja, percebe que eu começo a ter um monte de link e o time com isso aqui, com essas informações, com papo, com consistência, com um monte de coisa, consegue fazer muita e tomar ações assim que são sensacionais aqui. Né? Por exemplo, uma coisa muito interessante
é que a gente entra com uma média dentro dos ciclos com 42% das histórias red. Isso provavelmente, eu já sei que é, que eu já vi essa análise lá, isso provavelmente é o que gera muito rework dentro do meu time. Então o meu problema, às vezes a gente está com foco lá olhando para a qualidade e o meu problema está lá no meu grooming, no meu processo, na maneira como eu faço refinement, da maneira como eu entendo as coisas. Enfim, né? Perceba que o Bold, gerar informação com clareza e consistência vai tirar o seu time da zona de conforto. Tá? Eu não conheço outra maneira de gerar visibilidade sem ser as métricas. Tá? Eu não conheço outra maneira de gerar clareza sem ser linkando essas métricas com o seu contexto. Eu não vejo outra maneira. Tá? E a consistência vai sim trazer algo que é muito, muito, muito forte para você aqui no seu dia a dia.